Estamos iniciando mais uma vez o Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Hoje o nosso entrevistado é o Marcelo Rodrigues, presidente do CETCESP. É um prazer receber você aqui, Marcelo. Joel, o prazer é meu, muito honrado com o convite, agradeço de coração e estou à disposição aqui para bater um papo. Então vamos lá. O CETCESP é o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e região, né? E representa um setor dinâmico, né, de grande presença na economia. E nesse momento está vivendo aí um processo de mudanças de hábitos na logística no Brasil todo, né? Quais são os desafios que o setor está enfrentando hoje em função dessa transição? Eu acho que o principal item, o desafio maior é a questão da regulamentação. Imagine você que o setor de transporte é altamente regulamentado, né? Nós estamos sobre a égide da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e com a mudança de hábitos, o brasileiro compra muito mais pela internet, muito mais pelos canais de venda de mercadorias, produtos e afins por meios eletrônicos. E a última milha ela está sendo feita por veículos de passeio, motocicletas. A última milha é a entrega que depois chega no ambiente urbano. Na porta da sua casa. Né? Ela é uma entrega que é feita na sua casa. Né? Então essa entrega que é feita na sua casa, ela não segue a mesma regulamentação que o transporte rodoviário de carga segue. Né? Então, a partir do momento que alguns players utilizam motocicletas, bicicletas e carros de passeio, eles fogem da regulamentação. Então esse é o desafio, né? O transporte rodoviário de cargas altamente regulamentado, concorrendo com aquele que não segue uma regulamentação. E isso prejudica o transporte de carga? O transportador rodoviário de cargas, ele Por quê? Explica melhor isso para a gente. Por conta do volume de carga. Né? O volume de carga que deveria estar para o transportador regulamentado, ele está indo para o transportador que não é regulamentado. Então nós estamos sofrendo uma concorrência desleal. O que seria o correto para acontecer? Qual é a regulamentação necessária? A regulamentação deveria ser seguida, né, por esses que utilizam a última milha para fazer as suas entregas. Né? Esses players de e-commerce que utilizam a última milha de forma desregulamentada estão atrapalhando o transporte regulamentado. Como seria essa regulamentação, Marcelo? Imagine você que para você ter um veículo categoria aluguel, que é a chamada placa vermelha, né? Esse veículo ele está apto para fazer o transporte remunerado. E aí você pega um carro com chapa branca, cinza, seja lá qual for, que é categoria particular, ele não pode fazer um serviço remunerado. Né? Então, esse é o primeiro princípio. Isso é Código de Trânsito Brasileiro, isso não é nem regulamentação de ANTT. Aliás, para estar dentro da regulamentação da ANTT, é necessário que o veículo seja categoria aluguel, placa vermelha. Então, partindo desse princípio, todos aqueles que não são de placa vermelha já estão fora da regulamentação. Isso só pelo Código de Trânsito. Sim, mas a proposta então é fazer com que os veículos de transporte de carga façam também essa entrega final? Deveria ser. Se é um transporte remunerado e o transporte remunerado tem regulamentação, por que fazer um transporte remunerado com um veículo que está fora da regulamentação? Escuta, quais são os desafios do setor? Você já colocou um aí que é um problema, né? Mas eu imagino que vocês devem enfrentar alguns gargalos. Aí onde é que está? É a frota que está envelhecida? Demais. Muita gente reclama da frota envelhecida, né? Demais. É manutenção, é custo de combustíveis? Onde é que está o maior problema do setor? São vários. Vamos começar pelo custo de combustível. O combustível hoje, dependendo da operação, ele consome 35% do faturamento. Só o combustível? Dependendo da operação, sim. Pode ter operação que consome até 50%. Só de combustível. Em que tipo de operação que é tão... Longa jornada, longa distância. Né? Então o combustível pesa muito. Então hoje você faz a conta do frete baseado em combustível e mão de obra. E, obviamente, os impostos e todos os acessórios necessários para fazer a viagem. Né? Então você pega
o combustível aí numa média aí de 30% a 35%, a mão de obra aí de 35% a 40%, dependendo do caso. O que sobra é para tocar a empresa. Fora o investimento pesado. Não, é uma coisa assim que a gente tem que fazer malabarismo. Temos que fazer malabarismo. Durante a pandemia, né, 2020, 2023, deve ter mudado muito o hábito do consumidor. Sim. Passaram a evitar a compra em supermercado, né? Aí, em vez de ir, o consumidor passou a receber as coisas em casa, né? O e-commerce. Muita gente passou a comprar, inclusive supermercados de entrega programadas. Os supermercados aproveitaram e mudaram o hábito também, né? Sim. Essas mudanças, elas permaneceram depois da pandemia ou essa situação voltou ao normal? E como é que está hoje? Muitas permaneceram. Aliás, né, enquanto todo mundo fica em casa, o nosso caminhoneiro estava lá na rodovia. Né? Nosso caminhoneiro estava lá na rodovia entregando no supermercado, no atacadista, entregando o arroz, o feijão, o medicamento no hospital, né? O equipamento hospitalar, o oxigênio no hospital. Então, o nosso caminhoneiro é um verdadeiro herói. Então, enquanto todo mundo ficava em casa, a transportadora tinha que trabalhar para abastecer o supermercado, a loja, o e-commerce e, claro, né, os demais players do transporte, como aqueles que nós já citamos, que são os carros de passeio que surgiram, né, logo após a pandemia, de uma forma muito consistente, né, usando as empresas de e-commerce usando carro de passeio, usando perua escolar. Né? Imagine você que a perua escolar leva o aluno às 7 horas da manhã na escola e depois até meio-dia ele vai fazer o quê? Pega lá e enche a van escolar de pacotinho do e-commerce e vai fazer a entrega. Né? Então, o brasileiro ele é criativo. Só que o Brasil tem muitas normas, muitas regras. E o transportador que está lá, na linha de frente, regulamentado, trabalhando certinho, bonitinho, ele acaba sendo afetado por essa pessoa que aproveita o momento, né? E claro, todo mundo tem que sobreviver. Aproveita o momento e vai lá e faz o transporte desregulamentado. Mas enfim, o e-commerce ele trouxe uma nova perspectiva, ele trouxe uma nova visão do mercado, uma nova visão de que é possível fazer uma entrega no mesmo dia, né? Grandes players do mercado, você compra de manhã, de tarde está na sua casa. Coisa que você não precisa ir mais na lojinha comprar. Então esse foi um grande aprendizado que a pandemia trouxe para os e-commerce. Né? Como fazer a entrega chegar na casa de forma mais rápida possível. Verdade, coisa que isso antigamente não existia. Né? Você De fazia uma alguma. compra, a entrega demorava uma semana. Não, de forma alguma. Agora, mesmo considerando que a tal da última milha, né, estão sendo utilizados carros de passeio que não estão regulamentados, mesmo assim, o e-commerce, o crescimento do e-commerce teve um ganho muito grande para o setor de transporte urbano. Eu vejo essas empresas de e-commerce como grandes transportadoras hoje, né? Grandes operadores logísticos. É lógico que há um aplicativo por trás, há uma tecnologia por trás, uma tecnologia gigantesca, é óbvio que sim. Mas hoje eles se tornaram muito mais operadores logísticos, né, do que um simples e-commerce. Né? Não é simplesmente colocar no ar um aplicativo, um sistema e deixa rodar. Não, você tem que ser um operador logístico, você tem que ter uma operação logística. E inúmeros transportadores foram trabalhar para esses operadores logísticos que são os e-commerces, né? Então, houve uma grande mudança no mercado nacional de transporte com a chegada dos grandes players do e-commerce. O transporte é tido como um dos responsáveis pelo alto custo dos produtos em geral. Né? Quando você compra um pé de alface na feira, que custa R$5, esse pé de alface foi pago centavos lá para o produtor. Então, alguém pagou, quer dizer, pagou por esse aumento. Exato. Claro que os atravessadores acho que são os principais vilões disso. Mas a logística, o transporte também tem um peso importante, até pelos altos custos que você acabou de dizer. Eu pergunto, como que o setor de transporte pode contribuir para a redução dos preços dos produtos de consumo?
Eu acho que com maior eficiência, né? A nossa contribuição seria com maior eficiência para causar menos custo, né? Então, a eficiência do transportador causaria menos custo, né? Isso é fato. Agora, nós dependemos dos custos Brasil, né? O custo do óleo diesel, o custo da mão de obra, o custo da estrada, o custo do pedágio, são diversos custos que compõem o preço do frete, né? Apesar de que o frete é um vilão, infelizmente é, né? O brasileiro tem que conviver com o frete. Não é possível que não custe nada. Você olha o preço do óleo diesel, você olha o preço da mão de obra, você olha o preço do caminhão, você olha o preço de todos os componentes dos impostos, isso vai refletir no pé do alface, né? Vai ser tudo dividido lá, o pé do alface vai... 20% do pé do alface é de transporte. Você falou em pedágio, não é? O sindicato não questiona, não discute com as operadoras das estradas, porque a gente paga um carro de passeio, paga um pedágio que já é caro. Aí eu imagino aí um caminhão que tem 6, 8, 10 eixos e o pedágio vai se multiplicando por cada eixo, né? Um custo muito alto, ele representa coisas importantes no preço total do frete. Eu sou muito grato por ser um paulistano, né, nato e rodar por boas rodovias, né? Sim. Então, das 10 melhores rodovias do Brasil, 9 estão no estado de São Paulo. E, infelizmente, por conta do pedágio, né? O pedágio é que mantém as melhores rodovias, né? Porque aí mantém as melhores condições. Então, se não fossem os pedágios, não teríamos boas rodovias. Isso é fato e não podemos negar. Agora, que é caro, é caro. Se você pegar e trabalhar 5 anos saindo de Ribeirão Preto até Santos, fazendo toda semana esse trajeto, ida e volta durante 5 anos, você compra um caminhão zero, só de pedágio. Então, quando se pensa, poxa vida, vamos colocar o custo da depreciação do caminhão e o custo do pedágio para esse caminhão trabalhar, né? Então, em 5 anos você compra um caminhão zero, só de pedágio, fazendo o trajeto Santos e Ribeirão Preto, ida e volta. E então, o pé de alface aumenta o preço. O pé de alface aumenta o preço. Mas eu tenho um detalhe importante. Não é só custo do transportador. De acordo com a lei, o pedágio é por conta do embarcador, né? Então, o preço do pedágio ele vai para o produto. Direto, né? Direto. É no alface, é na veia. É na veia. Tá. Mesmo representando aí uma parte menor da frota total de veículos, os caminhões são os maiores responsáveis pelas emissões de poluentes, né? O que vocês estão fazendo para atender às regras da legislação ambiental e melhorar as emissões? Aliás, vale ressaltar, né? O transporte rodoviário responde por 45% das emissões de CO2 do setor de transporte. E a tecnologia Euro 6, que limita as emissões de poluentes, com o objetivo de melhorar a qualidade do ar, está presente no Brasil desde 2023, não é isso? Você me corrige se eu estiver errado. E, na época, cerca de 50% dos caminhões já operavam com a tecnologia Euro 6. Eu pergunto, hoje, qual é o percentual de caminhões que operam com essa tecnologia, que reduz muito as emissões? É difícil chegar nesse percentual, Joel, e é um dado importante. A frota brasileira ela é muito antiga. Mais de 15 anos de média, chega a ser muito considerado pela relação mundial, né? Então, imagine você, que a indústria produz X caminhões por ano, mas o Brasil não retira os caminhões velhos do mercado. Houve um ensaio aí, uma medida provisória desse governo ainda que fazia com que entregassem o caminhão velho para tirar um caminhão novo, né? Então, o transportador ele comprava um caminhão novo e passava o caminhão mais antigo, né, para o agregado, para o autônomo, enfim, e esse autônomo tinha lá um subsídio entregando o caminhão dele para descarte. Não rolou, não pegou, não firmou. O degrau é muito alto, né? Imagine você que hoje um autônomo, que é quem tem a maior idade média de frota, representa, né? O autônomo representa metade do transportador. Números
gerais, vai. Você tem empresas transportadoras com 1 milhão de veículos e autônomos mais 1 milhão de veículos. Então, das empresas transportadoras, idade média de 15 anos. Dos autônomos, idade média de 25. Então, imagine você que o degrau para sair de 25 para um seminovo, qual é o degrau, né? Então, o autônomo que tem um veículo de 100 mil reais faz o mesmo trabalho com um veículo de 800 mil reais. O serviço é o mesmo e o frete é o mesmo. Eu não vou ganhar um frete melhor se eu tiver um veículo de 800. O veículo de 100 faz o mesmo frete. Então, como é que o cidadão que hoje tem um caminhão de 100 mil, ele assume um carnê para comprar um caminhão de 800, se ele não vai ter frete para manter? Isso falando do autônomo. Então, o maior degrau é o do autônomo para o seminovo. Esse é o maior degrau. E isso nós conversávamos com o governo, pedindo para ele, olha, o autônomo, o pequeno empresário, o pequeno transportador, ele não tem acesso a uma linha de crédito do BNDES. Ele chega lá num banco de varejo comum, ele pede o crédito e vem com o juro alto. Ele não consegue dar esse salto de 100 para o de 800. O frete que ele recebe não comporta ele assumir um carnê. Então acaba indo sempre para as empresas o caminhão zero. Empresas com bons contratos, com grandes players, Então elas vão conseguindo adquirir. E aí é por isso que você não consegue fazer essa renovação de frota a contento. A indústria bate nessa tecla, que precisa da renovação da frota. Claro, porque o interesse deles é vender. Sim. Agora, é o que você está falando, né? O degrau é muito grande. Exato. E outra coisa, o governo vai subsidiar esse transportador que tem o carro mais velho? Até porque a grande questão, o grande argumento da renovação da frota é a redução das emissões. Sim. Mas muitos desses caminhões velhos que trabalham na feira, por exemplo, sim, que vale aí 80 mil reais, 100 mil reais, eles andam muito pouco. Sim, não é? Sim. Então, o impacto em relação às emissões talvez não seja tão grande. E o governo não tem verba para subsidiar, para pagar o custo da desova desse caminhão. Não é? Exatamente. Nós temos uma dificuldade muito grande para equalizar isso. A melhor forma de equalizar isso seria o subsídio. Para o autônomo, para o pequeno transportador, essa seria a melhor forma para o governo atuar, como se fosse um bolsa-caminhão, vamos falar assim, para o autônomo. Para o autônomo poder abandonar esse caminhão muito antigo, esse caminhão muito velho, esse caminhão que já está cansado, deveria se criar algo parecido com um subsídio, parecido com uma bolsa para o caminhoneiro. Talvez seria esse o caminho. Marcelo, hoje existem restrições para a circulação de caminhões, de utilitários, nas áreas urbanas. Hoje tal do VUC, o veículo urbano de cargas. Do urbano de carga. Você acha que essas limitações atendem o setor ou precisa ser realinhada? Você tem algum outro projeto nesse sentido? O CETCESP ele lutou muitos anos pela entrega noturna, para dar uma equalizada nas grandes cargas para os maiores centros urbanos. E até hoje não conseguimos que o governo entendesse que isso traria algum benefício. Não conseguimos provar esse benefício. Por que eu digo isso? Imagine você que um grande comércio, um grande shopping center, um grande supermercado na região central de São Paulo, quantos milhares de VUC vão levar mercadoria para um shopping? Não poderia ir uma carreta só à noite? Isso, existe essa discussão? Existe esse projeto? Tentamos por várias vezes junto ao poder público. E qual é o argumento para não apoiar isso? Não tem argumento. Não tem argumento. Simplesmente não cola nosso argumento. Nosso argumento não adere ao poder público. Então, poxa vida, eu tenho 1000 VUCs entregando lá na região da Avenida Paulista durante o dia. Eu não poderia ter 2 carretas de madrugada lá? 3 carretas, 4 carretas? Onde quase não tem trânsito, não vai atrapalhar a cidade. Mas aí você teria que fazer isso via lei, via legislação, porque deveria obrigar esse grande consumidor, esse grande centro consumidor, a receber à noite. E aí é custo para ele. O Brasil e o mundo todo está vivendo hoje
a tal da transição energética, né, com o objetivo de reduzir as emissões de poluentes, e o carro elétrico, né, o veículo elétrico, está na ordem do dia. O veículo elétrico é a melhor opção para o transporte urbano de carga? Para o urbano, eu acredito que sim. Mas ainda há o impacto do tempo de recarga, né? Então você precisa ter bem equalizada a sua operação, porque dali a pouco você não consegue remunerar o custo desse veículo. Então nós trabalhamos com produtividade para remunerar o veículo, né? O custo do veículo. O investimento. O investimento, exatamente. Então você tem hoje um veículo de 400 mil a diesel, aí você parte para um elétrico a 800 mil. Você dobra o valor do investimento. E aí, se você não cria produtividade para esse veículo, você não consegue remunerar a operação. Considerando que essa tecnologia está chegando ainda e que com o volume de produção, esse custo deve cair, não é? Esperamos que sim. É o que a gente espera, mas normalmente é isso, né? Sim. Com o futuro deve cair. Mas esquecendo a questão do investimento, tecnicamente o veículo elétrico é a melhor opção? Eu considero que sim. Tecnicamente sim, porque você tem uma quantidade gigantesca de peças que o veículo elétrico não usa, em detrimento ao do diesel, né? Então, o custo de manutenção baixíssimo, o custo energético baixo. Agora, volto a falar, para fechar a planilha, o alto custo do investimento inicial, né? Então, precisamos equalizar essa conta. E além da redução ou a eliminação das emissões pelo cano de escapamento, que ele não tem, né? As grandes empresas, elas pedem, né? Olha, você tem algum projeto, algum programa de ESG, você já tem veículo elétrico, a gás ou sei lá o quê? Temos. Tá bom, eu quero que você coloque nessa operação. Tá bom, mas essa operação que custa X, para eu transformar para veículo elétrico ou a gás, vai custar Y. Não. Então eu não quero. Como? Né? Então, como que fecha a conta, né? A conta vem só para o transportador? Pois é, mas a eletricidade não atende o outro segmento, que é o caminhão estradeiro, né? Sim, esse imagino que, principalmente pela infraestrutura, falta de postos de atendimento. Exato. Mas você acha que no futuro, considerando a redução do investimento inicial e o aumento da infraestrutura de carregamento, pode ser também uma solução para longas distâncias? Sem dúvidas. Eu vejo o futuro eclético, né? O futuro ele é eclético, então você vai ter a gás, a hidrogênio, a elétrico, a combustão, seja lá qual for. Eu vejo um futuro eclético, eu não vejo um futuro, vai ser tudo elétrico, não vejo isso. Vai ser tudo a gás, não vejo isso. Eu vejo um futuro eclético. O biometano e o hidrogênio também vai ter espaço importante? Todos. Eu vejo um futuro bastante eclético. Eu vejo que as montadoras têm um grande desafio de ter na sua prateleira lá uma gama maior de produtos para oferecer para o transportador, porque cada operação vai caber cada pé vai ter o seu sapato, né? Cada operação vai ter um veículo. Marcelo, os acidentes, vão entrar num aspecto aí difícil, né? Sim, complicado. Sim. Acidente de trânsito. O acidente com um caminhão representa entre 19% e 25% do total de acidentes e 34% a 45% das mortes nas estradas brasileiras. São dados do Instituto Paulista de Transporte de Carga. O que o setor tem feito para reduzir acidentes e mortes? Apoiar boas práticas, né? O CETCESP ele apoia os bons transportadores, né? O CETCESP não defende os maus transportadores. O transportador que ele segue a regulamentação, que ele segue a lei, que ele segue à risca a jornada do motorista, o transportador que segue todas as normas, dificilmente ele se envolve em acidente. Aquele que anda com a velocidade correta, aquele que anda com o seu disco de tacógrafo bem reguladinho, aquele que tem o motorista de acordo com a jornada, dificilmente ele se envolve em acidente. Eu tenho quase certeza que essa grande quantidade de acidentes ela é muito, vamos dizer que ela é muito propícia para aqueles que não seguem regras, né? Então, de acordo com as regras, se você conseguir seguir as regras e for uma boa transportadora com uma boa manutenção, dificilmente você vai sofrer acidentes. Infelizmente temos esse número, ele é fidedigno,
é para se ter cautela, é para se ter lupa em cima disso, para entender quais são esses veículos, né? De que empresas são esses veículos? Como que essa empresa se comporta no mercado? Então, enfim, volto a falar, o CETCESP defende o bom transportador. Se eu estiver errado, você me corrija, mas me parece que boa parte desses acidentes com ferimentos e mortes são de pedestres, em cidades pequenas, onde a rodovia, de repente, atravessa por uma cidade, na beira do comércio, das casas, né? Isso também tem que ter um projeto para reduzir isso. Aí depende menos do caminhoneiro e da infraestrutura da cidade. Infraestrutura viária. Infelizmente, o Brasil ele é construído às beiras das rodovias e às beiras dos rios, né? Então, quando acontecem tragédias de enchente, é porque construíram na beira do rio. Quando se tem tragédia de atropelamento, é porque a casa está na beira da rodovia. Então, como que a gente pode contribuir com isso, né? Marcelo, você fez uma fala na abertura do evento Selo Maior Valor de Revenda, realizado no dia 12 de setembro, onde você falou um pouco de transportes urbanos e falou também da importância do valor de revenda que é o Selo Maior Valor de Revenda coloca. Ele faz um estudo de mercado onde homenageia os caminhões e utilitários de carga que obtiveram o melhor desempenho de preço no mercado de usados. E a gente viu ali uma depreciação muito pequena desses veículos comerciais nos últimos 3 anos, o que é bastante saudável, né, para quem investiu num carro, num veículo comercial ou num caminhão, depois de 3 anos perder 10%, 15% do valor do investimento inicial. Eu te pergunto, o valor de revenda, ele é realmente muito importante? Ele é um atributo importante para o comprador na hora de fechar o negócio? Sem dúvidas, sem dúvidas. O valor de revenda ele reflete na questão da renovação de frota, né? Quanto maior valor de revenda que você tem do seu veículo usado, maior vai ser a probabilidade da renovação, né? Então, pensando em ter um veículo com bom valor de revenda, você vai pensar na renovação mais rápida, né? Então, ninguém quer trabalhar com veículo ultrapassado. Quer dizer, você pode comprar um caminhão novo com menos tempo sem fazer um grande investimento. Interessante Exatamente isso. Quanto maior o valor da revenda do seu usado, mais rápido você vai trocar de caminhão. Marcelo Rodrigues, presidente do CETCESP, que é o Sindicato dos Transportadores de Carga de São Paulo. Marcelo, foi um prazer receber você aqui no Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Muito obrigado pela gentileza. Mas já? Que legal. Eu digo muito obrigado, Joel. Eu fico extremamente grato quando eu recebo convite de pessoas como você que levam conhecimento para o telespectador, e estarei sempre à disposição. Muito obrigado, né? Eu que agradeço.